tema da pregação hoje é 10 lições sobre Simeão e Jesus. Lucas, capítulo 2, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a sua alma. As Sagradas Escrituras nos revelam inúmeros personagens fascinantes. Entre os homens, nós vemos na Bíblia homens como Abraão, Isaac, Moisés, José do Egito, o rei Davi, Josué, Caleb e muitos outros personagens. Entre as mulheres, nós vemos também pessoas conhecidas na Bíblia como Sara, Rebeca, Débora, Esther, Maria, Isabel. Essas mulheres também foram mulheres cheias de fé, e perseverança no Senhor. E esse texto aqui, ele nos revela mais um personagem fascinante da Bíblia, e é Simeão. A Bíblia não nos revela aqui muito sobre a vida de Simeão, mas as poucas menções sobre ele nos traz muitas lições. Temos então apenas poucos versículos falando sobre Simeão. Mas mesmo assim, a vida de Simeão nos ensina muitas coisas. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos também pessoas que foram cheias de fé, cheias de amor a Deus, mas nem mesmo o nome dessas pessoas foram mencionadas. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia também não fala o nome do ladrão da cruz. A Bíblia não fala o nome da viúva que deu as suas moedinhas, Tudo que ela tinha, ela deu ali diante dos pés de Jesus, diante do gasofilácio. A Bíblia também não fala o nome da mulher cirofenícia que tinha uma filha endemoniada e chegou diante de Jesus. E Jesus se admirou com a fé daquela mulher. Nós também não vemos o nome do eunuco que ouviu o evangelho através de Filipe. Nós não vemos também o nome daquele homem que desceu pelo telhado diante de Jesus para ser curado. Não vemos também o nome daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação e Paulo expulsou aquele demônio e com certeza ela se converteu, Mas nós não sabemos o nome daquela moça. No caso de Simeão aqui, nós sabemos o nome, mas muito pouco sobre a sua vida. Mas este homem, ele nos deixa um testemunho de fé para nós. O contexto em que Simeão aparece está quando Jesus foi levado ali para ser circuncidado ao 8º dia. Então ele ainda era um bebê e os seus pais o levaram para fazer a circuncisão e também para ser apresentado lá no templo conforme dizia a lei. Então estava lá no templo Maria, José e o menino Jesus, quando de repente aparece Simeão. E lá no templo, então, aparece esse homem chamado Simeão. O texto diz que foi o Espírito Santo que levou Simeão até o templo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo até o templo. Porque o Espírito Santo também havia dito a Simeão, revelado a Simeão, que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo, a salvação de Israel. A Bíblia diz também que Simeão habitava ali em Jerusalém. Simeão era uma pessoa comum, como eu, como você, e vivia naquela cidade religiosa. Jerusalém, ela funcionava como uma Aparecida do Norte aqui perto de nós,
É uma cidade que vivia em torno de um templo, onde as pessoas viviam em torno da religião. E Simeão era uma dessas pessoas. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto está lá no verso 25. Simeão era um homem temente e justo. Era justo e temente a Deus. Como diz no verso 25. A Bíblia não diz que ele era, de quem ele era filho. A Bíblia não diz de qual família ele vinha, de qual tribo ele pertencia. A Bíblia não fala da sua profissão, não diz se ele era um sacerdote. A Bíblia diz apenas que ele era justo e temente a Deus. Nós vemos em outros capítulos, em outros versículos, de pessoas também tementes e fiéis a Deus, como José e Maria, Zacarias, Isabel. E agora nós estamos diante de mais um homem, justo e temente a Deus. A Bíblia, quando diz que ele é justo, não quer dizer que ele era perfeito, mas sim que ele vivia de maneira piedosa, procurando obedecer os mandamentos e preceitos de Deus. E nós? Nós temos procurado viver de maneira justa e piedosa diante de Deus? Porque nós vemos que esses homens, como Simeão, José, Zacarias, eram tementes a Deus, viviam de maneira justa. Mulheres também, como Maria, Isabel e muitas outras, sempre viveram de maneira justa e temente a Deus. E nós temos procurado fazer a vontade de Deus? Temos vivido dessa maneira? O temor do Senhor está no nosso coração? Temos buscado santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor? 1 Pedro 1,15 vai dizer: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É importante lembrarmos que o contexto em que Simeão vivia não era o dos melhores. Bem parecido conosco. Hoje, o mundo vive um caos. As pessoas não querem saber de Deus, há muita corrupção. Mas no tempo de Simeão era a mesma coisa. As condições em Israel eram bem precárias. O povo de Israel vivia debaixo do jugo romano. Viviam como escravos, pagavam muitos impostos. O rei da Judéia era o cruel Herodes, que havia mandado matar crianças de 2 anos para baixo. Os sacerdotes da época de Simeão também haviam se corrompido. A religião estava em sério declínio. E desde o último profeta Malaquias, há mais ou menos 400 anos, Deus não falava mais com o povo através de um profeta. Mas mesmo assim, Simeão mantinha-se temente a Deus e justo. Vivia para a glória de Deus. Ainda que a maioria vivesse longe de Deus, Simeão vivia para a glória de Deus. Hoje vivemos dias semelhantes ao de Simeão. Hoje vivemos debaixo da escravidão desse governo corrupto. Pagamos impostos altíssimos, assim como os judeus pagavam. Nossos políticos corruptos, socialistas, comunistas, são cruéis tanto quanto o rei Herodes. O rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Hoje, os esquerdistas, fazem leis para aprovar a matança de crianças no ventre das mulheres, através do aborto. Hoje também vivemos o país dos falsos crentes, assim como no tempo de Simeão, aonde ali os sacerdotes, os escribas, os fariseus, a maioria do povo judeu já vivia um falso evangelho. Eles não adoravam a Deus em espírito e em verdade. Eles haviam se corrompido. Assim como nos nossos dias, quantas igrejas, quantos pastores se corromperam e pregam e vivem um falso evangelho. Hoje a maioria das igrejas evangélicas são, na verdade, sinagogas de Satanás. Nestes locais, o pastor é o lobo. Os ouvintes, em sua maioria, nem ovelhas são bodes. E coitado da ovelha que entra em um desses cativeiros. Lá, ele vai apanhar primeiro dos bodes e depois vai ser devorado pelo lobo. É assim o cenário que vivemos. Na época de Simeão também havia o silêncio de Deus. Deus não falava com o povo através de profeta. Hoje também há silêncio de Deus dentro de muitas igrejas, porque lá não se prega a Bíblia. Se prega todo tipo de coisa, menos a Bíblia. É autoajuda,
É palavras apenas de consolo, palavras, doces, mas palavras que não confrontam o meu e o seu pecado. Então por isso que eles não pregam o verdadeiro Deus da Bíblia. Mas louvado seja Deus, porque Deus sempre guardou os seus. Deus sempre guardou os seus remanescentes. Simeão era o remanescente da sua geração. Assim como foi Elias e mais um grupo de profetas que Deus separou no tempo do rei Acabe e Jezabel. Você se lembra Elias? Ele achava que só ele estava se mantendo fiel. Aí Deus disse, não, eu tenho ainda os meus remanescentes. Aqueles que não se curvaram diante de Baal. E eu e você. Diante dessa geração corrupta. Eu e você temos procurado ser como Simeão. Fiéis, ainda que a maioria busque o errado. Viva no erro. Eu e você temos procurado viver na verdade. Porque essa é a primeira lição que Simeão nos ensina. A segunda lição que Simeão nos ensina. Simeão esperava a consolação de Israel, pois tinha uma boa teologia. Simeão era justo e temente a Deus, diz no verso 25, e esperava a consolação de Israel. Simeão, ele entendia ele tinha um entendimento bastante aguçado sobre a vinda do Messias. Ele entendia o que seria a vinda do Messias. Por quê? Porque Simeão tinha uma boa teologia, diferente dos discípulos, diferente de muitos judeus, que não compreenderam a vinda do Messias. Os discípulos e muitas outras pessoas pensavam que o Messias viria apenas para restaurar Israel. Achavam que o Messias seria um líder político. Simeão, pelo contrário, sabia que o Messias viria não apenas para restaurar a nação, mas sim para restaurar todo o mundo. Ele entendia isso. Por isso que ele diz lá no verso 28, Simeão o tomou nos braços, tomou Jesus nos braços, louvou a Deus dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A salvação veio para todos, não só para o povo de Israel. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, Simeão, ele tinha uma boa teologia. Então ele compreendeu o significado da vinda do Messias. E hoje também é necessário termos uma boa teologia. É necessário nós sempre estarmos lendo a Bíblia, examinando as Escrituras, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não sermos enganados pelos falsos pastores, pelos falsos profetas, que está cheio por aí. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, a pessoa vai nos enganar facilmente. Pois quando conhecemos mais sobre Deus, sobre quem Ele é, o que Ele gosta, qual é a sua vontade, não ficaremos confusos, como muitas vezes os discípulos ficavam. Você se lembra no início? Os discípulos não compreendiam Jesus. Jesus falava as coisas e eles não compreendiam, porque a teologia deles era defeituosa. Você se lembra de Pedro? Pedro chegou a exortar Jesus, chamou Jesus de canto e disse para ele, para com essa ideia de morrer. Para com essa ideia de ir para a cruz, ir para Jerusalém para ser morto. Aí Jesus repreendeu Pedro e disse, para trás, Satanás. Tu cogita das coisas da terra. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Pedro foi usado até pelo diabo porque tinha uma teologia ruim. Pedro negou Jesus porque tinha medo da morte. Pedro ainda não havia compreendido que o morrer por Cristo é lucro. Ele vivia assim porque ele tinha uma teologia defeituosa. Não só Pedro, mas todos os discípulos. Eles não compreendiam muitas vezes o que Jesus falava, porque tinha uma teologia ruim. Simeão, pelo contrário, no verso 29, diz que ele já estava pronto para morrer. Agora eu posso morrer, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O Espírito havia revelado que Simeão não morreria antes de ver Jesus Cristo, o menino Jesus. E aí depois que ele viu, agora eu posso morrer tranquilo. Como conhecemos mais a Deus e sua vontade? Lendo a Bíblia. Como temos uma boa teologia? Examinando as Escrituras, participando dos cultos, das programações da igreja.
Nossa teologia afeta diretamente o nosso modo de viver. Se você não se preocupa em ler a Bíblia, em ouvir sermões, em examinar as Escrituras, isso vai afetar o seu viver hoje. No meio pentecostal há uma falácia, né? Que diz que teologia esfria o crente. Isso é uma falácia. Isso é mentira. Pelo contrário, teologia, estudar a palavra de Deus, apaga um fogo estranho. Muitos aí vivem num fogo estranho, estão trazendo sacrifícios a Deus e Deus não está recebendo. É fogo estranho. Coisas que Deus não ordenou, interpretam a Bíblia de maneira errada, aí fazem, né, um monte de papagaiada dentro da igreja, e achando que aquilo está agradando a Deus. Não está. Aquilo é fogo estranho. Quando você conhece a Deus, conhece a sua palavra, você sabe discernir entre o certo e o errado. Terceira lição. O Espírito Santo estava sobre Simeão. No verso 25 diz isso, né? E o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E o Espírito Santo havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo, da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino. Então o texto diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E o Espírito Santo aqui nos mostra três coisas. O Espírito Santo revelou que Simeão não morreria antes de ver o Cristo. O Espírito Santo guiou Simeão até o templo. E o Espírito Santo mostrou com clareza quem era o menino Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fica rodando, pulando, gritando, falando uma língua que ninguém entende na igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é como Simeão, justo e temente a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é guiada pelo Espírito, como o Simeão era. Simeão foi guiado pelo Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe, reconhece quem é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Salvador, assim como Simeão sabia. Então essa é a quarta lição. Simeão era cheio do Espírito Santo. E eu e você, ao compararmos com Simeão, nós podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, temos vivido uma vida justa e temente diante de Deus, somos guiados pelo Espírito, conhecemos o verdadeiro Jesus. Quarta lição, Simeão ia ao templo. É o que diz o texto, o Espírito guiou Simeão ao templo. Hoje também é o Espírito Santo que nos move a vir a cultuar a Deus na igreja. Quem é filho de Deus, quem nasceu de novo e quem tem o Espírito Santo, não consegue ficar sem cultuar a Deus. Não consegue ficar sem ir à igreja. Por isso que esse movimento dos desigrejados é herético e anticristão. Eles, na verdade, lutam contra a igreja de Cristo. Eles são rebeldes, não se submetem a nenhuma autoridade, são arrogantes e soberbos, pois acham que já sabem de tudo. Aí eles não têm mais nada para aprender com ninguém, se acham tão bons. Não precisamos de pastor, não precisamos de igreja, cultuamos em casa. Essa história de se juntar em um local para cultuar a Deus, eles dizem que é balela. Mas, na verdade, eles são rebeldes. Eles lutam contra a verdadeira igreja de Cristo. A igreja deles, na verdade, fica na internet. É lá que eles se reúnem. E debater com eles é muitas vezes como debater com um esquerdista. O esquerdista, você mostra um monte de argumento para ele, você mostra que ele está errado, ele não aceita. Nunca está errado. É como jogar pérola aos porcos. Então Simeão, ele ia ao templo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre vai querer estar cultuando a Deus. Quinta lição, Simeão ia ao templo não para passar tempo, não para rever os amigos. Simeão ia ao templo para louvar a Deus. Qual que é a nossa motivação para vir para a igreja? Viemos para a igreja para achar os defeitos da igreja, os defeitos dos irmãos? Viemos para a igreja para exibir as nossas habilidades, dons e talentos? Viemos à igreja para mostrar o quanto pregamos bem, o quanto tocamos um instrumento ou cantamos bem? Viemos à igreja só para fazer amizade, porque em muitas igrejas a igreja virou um clube, né? E as pessoas vão lá só para fazer novas amizades. Viemos à igreja somente para conquistar algo da parte de Deus? Seja uma bênção financeira, um casamento ou uma cura. É para isso que viemos? Se viemos apenas por esse motivo, nós
não conhecemos a Deus. Estamos vindo com a motivação errada. Nós temos que vir à igreja porque Ele é a verdade, porque Ele é o Senhor, porque Ele é soberano e Ele ordenou que nós o cultuássemos pelo menos uma vez na semana. A nossa motivação deve ser a mesma de Simeão, ir à igreja para encontrar Jesus, não encontrar o fulano, não encontrar o pastor, para encontrar Jesus e louvá-lo. Foi isso que Simeão fez. Ele foi ao templo para encontrar Jesus e louvar a Deus. Por isso que os louvores no culto devem ser sempre voltados a Deus e não ao homem. Um louvor só pode ser considerado louvor se ele exalta Cristo, se ele é bíblico, se ele é teocêntrico, cristocêntrico. No louvor, Cristo aparece, Deus aparece, eles são o centro do louvor. Se não for, isso é um culto, é um louvor ao homem. Por isso que na igreja aqui nós não cantamos canções como Sabor de Mel, né, que exalta o homem, exalta a vitória do homem. Louvores, né, não podemos chamar de louvores, mas músicas que dizem que você é o ouro puro de Orfir. Você pode cantar lá na sua casa, ouvindo no carro, mas dentro da igreja não. Aqui o louvor deve ser para Deus, não para exaltar o homem. Esses são louvores que exaltam o homem, não a Deus. No culto, a glória deve ser somente dada a Deus. Então, essa é a quinta lição que tiramos desse texto. Simeão ia ao templo para encontrar Jesus e louvá-lo. Sexta lição, Simeão estava preparado para morrer. E aí você? Estamos preparados para morrer? Isso eu não estou querendo dizer que a gente deve ter pensamentos suicidas. Mas devemos analisar por que Simeão estava preparado para morrer. Simeão disse que já poderia morrer porque os seus olhos já haviam visto a casa própria. Agora eu posso morrer, agora eu conquistei a minha casa própria. Agora eu posso morrer, agora eu já tenho o carro que eu tanto queria. Agora eu posso morrer porque eu já fiz a viagem dos sonhos. Agora eu posso morrer porque a minha conta bancária está cheia. Não foi por isso que Simeão disse que poderia morrer. Ele disse que ele poderia morrer porque os seus olhos já viram a salvação. Agora eu posso morrer. Agora eu estou satisfeito, pois Cristo era o alvo do seu contentamento. E também isso deve ser o nosso alvo. Nós deveremos estar contentes, satisfeitos com Cristo. Se eu morrer hoje, eu estou no lucro. Podemos declarar como Paulo, morrer para mim é lucro? Ou estamos preocupados com as coisas terrenas e passageiras desse mundo? Hoje, você está preparado para morrer como Simeão? Porque você já viu Jesus te salvando dos seus pecados? Ou você ainda não foi salvo? Muitas pessoas nesse exato momento não estão preparadas para morrer. Não estão mesmo. Pois ainda não foram encontradas por Jesus. Não encontraram Jesus. E essas que morrem aqui nesse mundo sem ter encontrado Jesus, e principalmente como seu advogado, um dia elas vão encontrar ele. Elas vão encontrar ele na outra vida, não como advogado, mas como seu juiz. E a sentença já está dita. Fogo eterno, inferno, condenação eterna. Por isso, você que ainda não encontrou Jesus, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, creia hoje em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Você, do menor até o maior, porque toda criança também já nasce contaminada pelo pecado. Se a criança não se arrepender, se ela não crê em Jesus, ela vai para o inferno. Se hoje acontecer um acidente ali na esquina, o carro pegar a família inteira, seu pai é crente, sua mãe é crente, seu pai vai para o céu, você vai para o inferno. Vai ficar longe dos pais. Todo ser humano já nasce contaminado pelo pecado. Encontre hoje Jesus, peça para Ele te encontrar, peça para Ele fazer morada no seu coração, para que Ele seja o seu advogado, para que você não encontre Ele como um juiz no porvir, né? Creia que Ele é o seu Salvador. Sétima lição, Simeão viu Jesus. Simeão viu Jesus, o Verbo encarnado, e pegou Jesus nos braços. Olha a maravilha, né? A bênção que Simeão obteve em vida. Teve esse privilégio de pegar o bebê Jesus, a salvação, o dono, né, do ouro e da prata, aquele que criou todo o universo, estava ali como um bebê, e Simeão pôde pegá-lo em seus braços. Imagine se fosse conosco,
né, pegar no braço o dono de tudo, aquele que nos criou. Simeão, ele viu Jesus. Nós hoje vemos Jesus com os olhos da fé. E Jesus disse que aquele que o vê pelos olhos da fé é bem-aventurado. Se você já viu Jesus pelos olhos da fé, olha o que Jesus disse para Tomé. Tomé estava meio incrédulo, porque Tomé disse, né? Eu só vou crer em Jesus a hora que eu tocar nele, nas suas feridas. Aí Jesus aparece para ele, ressuscitado, toca nas feridas de Jesus. Aí Jesus disse para Tomé, bem-aventurado. Disse-lhe Jesus, né? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Se nós enxergamos Jesus pelos olhos da fé, entendemos que Ele é o Senhor de tudo, o Salvador da humanidade, nós somos bem-aventurados. Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz que Moisés tinha tanta intimidade com Deus que ele pediu para ver a face de Deus. Senhor, me deixa ver a tua face. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, você não pode me ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você na fenda da rocha. E a minha glória vai passar por ti. Quando a minha glória passar, você vai me ver de costas. Foi o que aconteceu. Moisés tinha a vontade de ver a face de Deus e não viu. Ele viu Deus pelas costas, né? E aqui Simeão, ele viu pela frente Deus. Na pessoa, no Filho, né? Jesus Cristo. E eu e você? Temos o desejo um dia de ver Jesus? De tocar em Jesus como Tomé tocou? Imagine se você fosse salvo de um naufrágio. Imagine se você estivesse lá no Titanic. E aí o navio está caindo, está afundando. Aí você está lá quase morrendo. Aí você desmaia na água. Vai morrer. Aí de repente, sem saber, vem um barco, um salva-vidas, te resgata e leva você para a terra firme. Chegando lá na terra firme, você acorda, você desperta. E você glorifica a Deus e você quer saber quem me salvou. Eu pensei que eu ia morrer. Você quer, de toda maneira, conhecer quem te salvou. Assim foi conosco. Jesus nos salvou. Nós também deveríamos ter esse desejo de um dia enxergar a face dele. Tocar nele como Tomé tocou. No verso 33, diz que o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele, né? Eles ficaram admirados. Maria e José ficou admirado do que Simeão estava falando a respeito de Jesus. É como se você fosse, né, lá no postinho de saúde, cheio de gente. Todo mundo esperando o médico lá. Aí uma pessoa que você nunca conheceu na vida pega a sua criança no colo e começa a louvar a Deus, bendizer o Senhor. Né? Você ia ficar admirado. Nossa, quem é essa pessoa? Olha o que está acontecendo. Foi o que aconteceu. 8ª lição. Simeão abençoava as pessoas. No verso 34 mostra isso. Simeão os abençoou. E por que Simeão abençoou? Porque Simeão era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é justo, temente a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo conhece Jesus, como Simeão. Quem é cheio do Espírito Santo vai ao culto. Quem é cheio do Espírito Santo canta louvores a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo abençoa pessoas. Foi o que Simeão fez. Ele abençoou aquela família. E como nós abençoamos pessoas? Uma das melhores formas de abençoarmos as pessoas é orando por essas pessoas. É orando pela nossa família, pelos irmãos da igreja. É falando e bendizendo as pessoas. É o que Simeão fez. Você quer saber se você tem estado cheio do Espírito Santo? Veja o que tem saído dos seus lábios. Você tem usado a sua boca para bendizer as pessoas, para orar pelas pessoas? Ou você tem usado a sua boca para criticar, para mostrar o defeito, para fofocar da vida das pessoas? Se você tem usado seus lábios para isso, saiba que o Espírito Santo não está sobre você. Porque Simeão, diz o texto, que o Espírito estava sobre ele, e ele usava seus lábios para abençoar as pessoas.
É estranho quando de uma mesma fonte de água jorra-se água doce e amarga. É estranho quando de uma mesma árvore se colhe frutos bons e ruins. Pois a marca de quem é cheio do Espírito Santo é ter palavras de vida eterna. Palavras que abençoam. Não palavras que denigrem a imagem de uma pessoa. Não palavras que inventam mentiras. Não palavras que falam palavrões e piadas imorais. O que tem saído dos nossos lábios? O que tem saído da nossa boca? Simeão usava a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Nona lição, nona e penúltima. Simeão pregava o evangelho. Simeão usava os seus lábios para pregar a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo também usa suas palavras para pregar o evangelho. Ele diz no verso 34, disse a Maria, mãe do menino, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a sua alma. Então Simeão, ele diz que aquele menino, Jesus Cristo, ele estava posto para a queda e elevação de muitos. Quando ouvimos uma pregação sobre Jesus, não existe neutralidade. Ou essa pregação irá nos levantar, ou essa pregação irá nos derrubar. Ouvir uma pregação bíblica e verdadeira de Jesus, essa pregação ou irá nos salvar ou irá nos condenar. Não tem neutralidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos dar uma resposta. Ou cremos e aplicamos na nossa vida, ou esta palavra vai ser um juízo para nós. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não tem neutralidade. Então escolha hoje estar seguro sobre a rocha que é Jesus Cristo. Senão essa mesma rocha, ela, ao invés de trazer segurança para mim e para você, ela vai nos esmagar e nos destruir. Queira estar sobre a rocha, por cima da rocha, firmado na rocha, não embaixo da rocha, sendo esmagado e destruído por ela. Simeão está ali com o menino nos braços pregando. Ou você crê no menino, ou você será destruído por ele. A mensagem do Evangelho mostra isso. Para muitos é condenação, para outros é salvação, elevação e queda. 10ª lição, Jesus é alvo de contradição. No verso 34 diz, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. E como um sinal, algumas traduções, está como alvo de contradição. Simeão está dizendo que Jesus, ele dividiria opiniões e provocaria oposição. Quando Jesus pregava, os escribas e fariseus ficavam loucos, com raiva, rangiam os dentes. Diziam que o que ele fazia por Belzebu, pelo o príncipe dos demônios. E a Bíblia mostra que Jesus ele foi contradito pelos fariseus, ele foi contradito pelos saduceus, ele foi contradito pelos judeus incrédulos, pelos mestres da lei, que queriam aprová-lo a todo tempo. Então, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela traz divisão. Ela confronta o meu e o seu pecado. Mateus 10:34, Jesus ele disse, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, há divisão. Há pessoas que aceitam e há pessoas que não aceitam. Aí por isso que Jesus diz, numa casa vai ter o filho contra o pai contra o filho. Porque a minha palavra vai trazer divisão, vai expor o coração de muitos, é o que diz o texto também. Pois o Evangelho de Jesus confronta a mentira. O Evangelho de Jesus confronta o erro, o falso ensino, o falso profeta. E hoje, Jesus continua dividindo opiniões e provocando oposição. O verdadeiro Evangelho confronta o meu e o seu pecado. No verso 35, diz, assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Então Simeão está dizendo também que Jesus revelaria o egoísmo, a hipocrisia, a busca por poder, a incredulidade e a falta de amor que residiam nos corações de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, Jesus revelaria a fé genuína
a humildade, o desejo da justiça e o amor presente em muitos corações. O Evangelho faz isso. Para uns é elevação, para outros é queda. E os corações são revelados. Você se lembra? Um exemplo para nós de que Jesus revelou o coração dos incrédulos, dos escribas, dos fariseus. Jesus estava numa casa, estava lá pregando. E de repente, a casa está lotada. Não tem nem como entrar mais. Aí havia ali, naquela cidade, um homem que era paralítico. E ele estava com os seus amigos. Aí os seus amigos queriam levar esse paralítico até Jesus para ser curado. Só que eles viram que não tinha como entrar pela porta, nem pela janela. Estava tudo lotado. Aí eles tiveram a brilhante ideia. Vamos subir lá no telhado da casa. E eles destelharam, né? Ali tiraram as telhas, desceram aquele homem num lençol e diante de Jesus, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o texto diz que quando Jesus disse isso, os teus pecados estão perdoados, o texto diz que os fariseus, os doutores da lei, os judeus, eles começaram a blasfemar em seus corações. Começaram a blasfemar e dizer em seus corações e seus pensamentos: quem é ele? Ele é Deus? Porque só Deus perdoa pecados. Aí Jesus, ele disse, né? Por que vocês estão arrazoando em seus corações? Jesus revelou o coração deles. Qual é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda, né? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre, né, tudo e todos, e também perdoa os pecados, eu digo a este homem: toma o teu leito, né, levanta e anda, né? E ele recebeu ali a cura. E aí Jesus expôs o coração maligno daqueles homens. Então o Evangelho de Deus ainda faz isso, ele expõe o meu e o seu coração. Quando ouvimos o verdadeiro Evangelho de Cristo, o nosso coração está sendo exposto diante de Deus. Está sendo exposto de Deus a todo momento. E no final, para encerrar, no verso 35, ele diz, né, a Maria, Simeão: uma espada atravessará a sua alma. Aqui é uma referência à dor e sofrimento que Maria iria presenciar ao longo da sua vida, né, por causa de Jesus. Ela iria presenciar o seu sofrimento e principalmente a sua crucificação. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá, junto com o apóstolo João, né, diante da cruz, vendo tudo aquilo. Né, que nós possamos gravar essas lições em nossos corações e praticá-las, né, cada dia em nossas vidas. Simeão foi um exemplo de fé, um exemplo de temor a Deus, né, de uma vida que glorifica a Deus. Que nós possamos, né, a cada dia viver como Simeão. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor e agradecer. Sabemos que aqui tem muitas lições, mas nós por nós mesmos não podemos obedecer esses mandamentos, né? Nós precisamos do Espírito Santo. Simeão fez tudo isso. Viveu uma vida que glorifica a Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele, né? Simeão só enxergou Jesus porque Jesus se revelou a ele. O Espírito Santo convenceu ele dos seus pecados, tirou a escama dos olhos, para que ele pudesse enxergar Cristo como ele é, né? Se você já teve os seus olhos abertos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você um dia ter reconhecido Cristo, né, como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa retribuir toda a obra que ele fez, né, obedecendo os mandamentos, vivendo como Simeão. Uma vida justa e temente a Deus, procurando agradar, né, o nosso Deus.